Eu queria falar especificamente sobre o governador afastado Ibanez Rocha, ministro, porque há quem defenda que o governador não deveria ter sido afastado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que governadores, né, devem ter os processos ali, toda a condução pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, queria a avaliação do senhor com relação a esse afastamento do governador Ibanez Rocha. Se o senhor acredita que ele pode ser afastado por um tempo maior do que são 90 dias, né, do que esses 90 dias. E também eu queria perguntar ao senhor com relação ao próprio domingo, porque o presidente Lula, ele assinou aquele decreto ainda no meio ali dos atos, enquanto eles aconteciam, e o presidente estava em Araraquara, né, no interior paulista, acompanhando ali a agenda, infelizmente, de chuva, de mortes que foram provocadas pela chuva muito forte no interior paulista, e aí remotamente ele assinou aquele decreto. Como é que se deu todo esse processo? Porque eu imagino que a equipe do senhor conversou com a equipe do presidente Lula, a tecnologia ajudou nesse caso, né, ministro? Foi pelo WhatsApp esse decreto? Eu conversei diretamente com o presidente Lula logo que, ao chegar no Ministério da Justiça, vi que o sistema de segurança do Distrito Federal não havia funcionado como planejado, por razões que, obviamente, a investigação vai mostrar, e liguei, obviamente, a ele, relatei o que estava vendo e propus algumas possibilidades de medidas, entre as quais a intervenção federal foi a opção do presidente. Nós escrevemos o decreto lá no Ministério da Justiça e havia essa dificuldade prática, né, como fazer, porque não havia sequer como fazer assinatura eletrônica, porque os sistemas estavam sendo naquele momento atacados por terroristas. Então, nós fizemos essa assinatura via WhatsApp, e que obviamente foi certificada por mim próprio. Eu estava, na condição de ministro da Justiça, certificando que aquela assinatura recebida por WhatsApp pertencia ao presidente da República e há, nesse caso, sobretudo se trata de uma situação emergencial, uma validade jurídica meio indiscutível, foi com base exatamente nesse decreto, comunicado, enviado e recebido por WhatsApp, que o interventor federal tomou posse nessa condição, ainda no meio da tarde, por volta de 4h30, 5 horas, acredito eu, 5 horas da tarde, do dia 8, e com isso conseguiu, ao assumir o comando, fortalecer a mobilização, que levou à reversão daquele quadro terrível que estava conformado. Em relação ao governador Ibanez, primeiro, em termos de competência constitucional, não há nenhum problema quanto a isso, porque a legislação processual penal brasileira trata da chamada conexão, ou seja, imaginemos, alguém comete um crime, em tese, em parceria com uma autoridade detentora de foro prerrogativa de função, que é o caso, né? Então, um cidadão que não tem cargo público com um cidadão que tem cargo público. Então, há a chamada conexão e mesmo a pessoa que não tem foro em um tribunal, por conexão, vai junto da autoridade que detém essa prerrogativa de foro em um tribunal. Então, não há esse deslocamento entre o STJ e o Supremo, é normal, trivial, e não há, em relação a isso, nenhuma irregularidade. Em relação ao mérito, foi uma decisão do ministro Alexandre, é claro que ela é uma decisão cautelar, é uma decisão provisória, e caberá ao Supremo, neste caso, rever ou não essa medida ao término do prazo que foi fixado de 90 dias. Então, acho que isso vai depender muito das apurações que estão sendo empreendidas. Os fatos que forem sendo revelados, aí sim, creio que o Supremo terá um elemento definitivo para uma decisão. Uma decisão provisória, que pode ser revista a qualquer tempo. Acho que o conteúdo dos depoimentos que estão sendo tomados e das perícias, enfim, que vai definir exatamente o que vai ocorrer em cada caso.